Segunda fase da FUVEST 2018, uma questão de cinética química. A reação química de hidrólise de ésteres de ácidos carboxílicos é catalisada por ácidos e segue uma cinética de primeira ordem. Uma solução aquosa 0,1 mol por litro de acetato de etila praticamente não apresenta hidrólise em um pH igual a 7. Porém, ao se adicionar HCl até a concentração de 0,1 mol por litro, observa-se hidrólise, de modo que a concentração de éster cai pela metade a cada 17,5 horas. Ou seja, o tempo de meia-vida da reação de hidrólise do acetato de etila é considerado constante e igual a 17,5 horas. A reação prossegue até que praticamente todo o éster tenha reagido. No quadriculado da folha de respostas, esboce os gráficos das concentrações de éster, acetato de etila, de álcool, etanol e de HCl ao longo do tempo para essa reação, nomeando a curva referente a cada composto e justifique a sua resposta. Então vamos lá. Nós temos aí uma reação de hidrólise ácida. Hidrólise ácida de um éster e ele diz qual é. É o acetato de etila. Então vamos fazer aqui o acetato de etila. 2 carbonos, acetato de etila. Temos aqui o grupo etil, 2 carbonos. Que vai reagir com água na presença de ácido clorídrico. Ora, a hidrólise de um éster em meio ácido, essa reação se rompe aqui, ó, essa ligação se rompe aqui, e nós teremos a formação do ácido carboxílico e do álcool que originaram esse éster. Se você colocar aqui, ó, que o oxigênio é parcialmente negativo, porque ele é mais eletronegativo do que o carbono, e que o carbono é parcialmente positivo, na água o hidrogênio é parcialmente positivo e o oxigênio é parcialmente negativo, eu vou juntar o oxigênio parcialmente negativo com o hidrogênio parcialmente positivo, ó, e vou obter um álcool, que é o etanol. E vou juntar o grupo OH parcialmente negativo com esse carbono parcialmente positivo, vai ficar C dupla OH, é a carboxila de um ácido carboxílico, que é o ácido acético ou ácido etanóico. Então teremos a formação do ácido etanóico ou ácido acético e teremos a formação do etanol. 2 carbonos é o ácido acético e também 2 carbonos é o álcool etanol. Ele quer que a gente esboce naquela curva a concentração do éster à medida que o tempo passa e a concentração do álcool à medida que o tempo passa. Ele diz que essa reação ela tem uma meia-vida, que a gente costuma representar por T meio, de 17,5 horas. O que é que significa a reação ter uma meia-vida de 17,5 horas? Que a cada 17,5 horas, a concentração do acetato de etila, que é o éster, se reduz à metade. Ele diz qual é a concentração inicial do acetato de etila. A concentração inicial do éster, que eu vou chamar aqui de concentração inicial, ele diz que é 1 mol, 0,1 mol por litro. Concentração inicial do éster, 0,1 mol por litro. Logicamente, a concentração inicial do álcool, né, é 0, porque o álcool é um produto da reação. Então, a concentração inicial do álcool é 0. E ele dá também aí a concentração do ácido clorídrico, que é o catalisador da reação. Ele diz que a concentração do ácido clorídrico também é de 0,1 mol por litro. Ele diz que essa reação é
de primeira ordem, a velocidade da reação, então, dependeria exclusivamente da concentração do éster, é uma reação de primeira ordem. Por isso que a sua meia-vida é constante. Em uma reação de primeira ordem, a meia-vida é constante. Então, ó, outra coisa importante é que nessa reação de hidrólise ácida, isso é uma hidrólise ácida, nós temos que 1 mol de éster reage com 1 mol de água, produzindo 1 mol do ácido carboxílico e 1 mol do álcool. Lembrando que eu coloquei o álcool aqui fazendo uma correção, né? O álcool não é esse, o álcool é este. Este daqui é o ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Houve a formação do ácido carboxílico e do álcool. Ele quer que a gente esboce naquele gráfico a concentração de quais participantes? A concentração do éster, que é o acetato de etila, e a concentração do álcool, que é o etanol. Então, não esqueça que à medida que o tempo passa, os reagentes vão sendo consumidos. Então, a concentração dos reagentes vai diminuindo à medida que o tempo passa. Já os produtos vão sendo formados. Então, à medida que o tempo passa, a concentração dos produtos vai aumentando. Então, vamos fazer aqui nesse gráfico concentração em mol por litro versus o tempo em horas. E você vê aí que ele coloca o tempo a cada 17,5 horas, que é a meia-vida. Primeira meia-vida, segunda meia-vida, terceira meia-vida, quarta meia-vida e assim sucessivamente. A cada meia-vida, a concentração do reagente se reduz à metade. Então, eu vou traçar aqui com a curva azul, ó, a concentração do éster. Então, lá no início, o éster era 0,10. Ele vai diminuindo à medida que o tempo passa, mas você não vai traçar essa diminuição de qualquer jeito, porque ele quer que o gráfico expresse nesse quadriculado detalhadamente o que aconteceu. Depois de 17,5 horas, ó, a concentração do éster, que era 0,10, se reduz à metade, 0,05. Com mais 17,5 horas, se reduz à metade de novo. Com a metade de 0,05, 0,025. Com mais 17,5 horas, que já dá um tempo de 52,7 horas, se reduz à metade de novo, que é 0,0125. E assim sucessivamente. Aí não tem mais como a gente mostrar tanto detalhe, porque a unidade de grandeza vai ficando muito pequena, né? Mas aqui está bem claro. No tempo zero, a concentração do éster é 0,10. Depois da primeira meia-vida, reduziu a metade, 0,05. Depois da segunda meia-vida, reduziu a metade de novo, 0,025 ou 0,0250. Depois da terceira meia-vida, reduziu a metade de novo, 0,0125. E assim sucessivamente. Então, está claro aí, ó, que essa curva que eu coloquei em azul é a curva do éster do acetato de etila. Agora, eu usei o pincel vermelho para indicar a variação da concentração do álcool. É muito importante você perceber que a variação entre o éster e o álcool é de 1 para 1. Né? Poderia não ser. Se fosse de 1 para 2, quando o éster reduzisse, por exemplo, 0,05, o álcool dobraria, seria 0,10, mas no caso aí é de 1 para 1. Então, a meia-vida também vai funcionar para o álcool, só que a cada meia-vida a sua concentração vai aumentando, né? Então, no tempo zero, a concentração do álcool era 0, porque ele é um produto no início, não tem ainda esse produto. Depois da primeira meia-vida, nós temos 0,05. Na segunda meia-vida, nós temos 0,075. Depois da próxima meia-vida, 0,0875. E assim vai, até se aproximar infinitamente ali de 1. Então, enquanto o éster vai reduzindo a metade a cada uma meia-vida, a cada 17,5 horas, o que varia na concentração do éster diminuindo, varia na concentração do álcool aumentando. Então, na segunda meia-vida, já diminuiu para o éster 0,750.
Quanto foi que aumentou no álcool? 0,750. O que diminuiu do éster, aumentou no álcool. Depois da terceira meia-vida, diminuiu quanto? Do éster? 0,875. Quanto foi que aumentou do álcool? 0,875. E assim vai. E ele quer também que a gente mostre como é que varia a concentração do HCl. Ora, o HCl é o catalisador da reação. O catalisador da reação, ele vai sendo consumido, mas vai sendo imediatamente restituído. Ele é consumido em uma etapa do mecanismo reacional, mas é restituído em uma etapa posterior. Então, na prática, a concentração do catalisador, desde o início até o final, é constante. É 0,10 mol por litro. Eu coloquei aí essa reta na concentração de 0,10 mol por litro, que é o ácido clorídrico, e indicando ali que ele é o catalisador da reação. Então, está aí a questão detalhadamente. A reação de hidrólise ácida do éster, produzindo o ácido carboxílico e o álcool, a proporção entre eles, que é de 1 para 1, a meia-vida, que é a cada 17,5 horas, a concentração do éster vai reduzindo a metade, e aquilo que diminui do éster aumenta do álcool, porque a proporção entre eles é de 1 para 1. Isso está muito bem definido nesse gráfico quadriculado. E aí você tinha que fazer assim, detalhadamente, porque a FUVEST deixou bem claro aí, que já deixou na parte das respostas um gráfico quadriculado para que você pudesse obedecer claramente aos aspectos quantitativos dessa reação. Então está resolvida a questão de cinética química da segunda fase da FUVEST 2018.